Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live da série Arte é Vida. Nesta noite nós teremos um convidado especial, o ator Fernando Vieira, né, que vai conceder uma grande entrevista aqui com no nosso Instagram. E a gente vai conhecer um pouco da carreira do Fernando Vieira, né, um ator consagrado da TV, do teatro, do cinema, diretor, roteirista. E nós vamos agora começar a nossa live desta noite, da série Arte é Vida, com o nosso querido Fernando Vieira. Né? Vamos dar início, vou chamar o nosso Fernando, para a gente começar aqui a nossa live. Carol, boa noite, Carol. Vamos chamar o nosso convidado, Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, como é que você está? Tudo bem. É sempre uma E expectativa, né, para conseguir conexão, para ficar tudo direitinho. Não sei se você me ouve bem. sim, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Muito, Você muito também está me bem. ouvindo? Sim, ouço bem. Eu tô com um celular diferente do que eu costumo usar, porque esse tem mais memória e aí ele Sim. acaba não travando tanto, assim espero. Ah, eu tô fazendo a série Arte é Vida, que é para homenagear vocês, atores, atrizes, do mundo artístico, e vocês merecem serem lembrados, serem homenageados. Eu fiz a série Miss Brasil Forever homenageando as Misses, né? Inclusive um beijo para a Suzy, né? Aquela grande live com ela, e Suzy mora no meu coração e não paga tempo. Muito E obrigado, muito obrigado. Eu agradeço, ela também agradece. Daqui a pouco ela aparece aí, já me trouxe uma bebidinha. Então, saúde a todos. certo, Vitória, minha aluna entrou, os isso. O amigos pessoal estão entrando. estão chegando agora, estão chegando agora. E, Fernando, vamos lá, como a gente começar o nosso bate-papo aqui, essa noite, bem gostoso, sim. E a primeira pergunta vem do Nilson, da cidade de Lagoa Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Ele pergunta Certo. para você, Fernando, você sempre quis ser um ator? Conta pra gente como tudo começou para você, a sua trajetória. Bom, vamos lá. Aqui para mim você está travando um pouco. Eu não sei se sou eu, se a minha transmissão é que está ruim. Não, aqui para Eu mim tenho... tá Tá bom. bom? Aqui eu não estou tão perto do roteador. Eu Não, ainda mas aí estou na dúvida. tá perfeito, a imagem não tá travando, tá muito bom. Para mim, eu recebo um pouquinho truncado em alguns momentos. Mas vamos lá. Eu, na verdade, atuo desde criança, né? Assim, de brincadeira. Eu sempre fui um cara muito extrovertido. Timidez não era muito comigo. Toda vez que precisava alguém para, sei lá, nos bailinhos, para começar a dançar, tirar as garotas para dançar, era sempre eu. E também trabalhava com teatro, né? Assim, quando precisavam, me chamavam, e aí eu sempre fui cara de pau, né? Digamos assim. Agora, a coisa começou a acontecer mesmo quando eu, um pouquinho antes da faculdade, quando eu acabei fazendo o Senai, né? Mecânica de precisão, e eu acabei participando de todos os projetos teatrais e gráficos lá do Senai. Quando entrei na faculdade, já no cursinho, eu fazia caricatura, que eu desenho também, né? Então eu fazia caricatura dos colegas, dos professores e tal. E aí quando eu fui na faculdade, na FAAP, eu fui fazer curso de comunicação, e lá entrei num curso de teatro, um grupo de teatro, e acabei fazendo arte de um espetáculo chamado Voracidade, de um espetáculo de dança-teatro.
durante as danças, faltou um ator, e aí eles falaram, pô, Fernando, você já foi, você já fez na escola e tal. Eu falei, mas eu não sou ator. Não, vamos embora, vamos lá fazer. E aí eu acabei entrando na dança e no teatro, e durante as apresentações de dança, o pessoal começou a falar, cara, o que você está fazendo é mímica, por que você não procura a Denise Stopoulos? E aí eu fui atrás da Denise, fui lá no TBC, ela estava fazendo um espetáculo chamado O Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico, do Dario Fo, e terminou o espetáculo, eu fui falar com ela, ela falou, cara, você precisa conhecer os meus professores, o Desmond Jones e o Philippe Goulier. E aí eu acabei indo para lá, para a Inglaterra, antes passando pela Itália. Quando eu estive na Itália, eu estudei comédia dell'arte, e depois eu fui para a Inglaterra e estudei mímica e clown, além de máscara de baile e direção e performance com o David Glass. Eu passei um tempinho fora. Depois de 3 anos, é que eu resolvi voltar. Eu falei, não, chega, tá bom, vou voltar para o Brasil. E foi assim que eu comecei. Chegando no Brasil, as pessoas começaram a falar um pouco de mim. Falaram, tem um cara aí que acabou de chegar, tem informações, precisa dar aula. E aí eu comecei a dar aula, não porque eu tinha intenção de ser professor, mas é que as pessoas falavam, pô, o pouco que você sabe é bastante para quem não sabe nada. E chamei a atenção, porque eu tinha cabelo no ombro, assim, né? Eu usava rabo de cavalo. Naquela época era eu e o Jairo Mato só, que tinha rabo de cavalo. E aí me chamaram para fazer um comercial da Generation, o Ricardo Van Steen me chamou, e depois de lá fiz Margarina Qualley, e aí da Margarina Qualley o Jaime Monjardim me viu, me chamou para fazer um teste para Ana Raio Zé Trovão, que me achou parecido com o Sylvester Stallone, não sei onde, mas ele achou parecido com o Sylvester Stallone, e eu acabei fazendo a novela. Né? E aí comecei com comerciais, novela e teatro, e aí fiquei no Brasil e a coisa foi acontecendo. Então parece um jogo de dominó, né? Acontece uma coisa que leva a outra, que leva a outra, você não controla tudo. E aí você vai muito pelo feeling, né? As pessoas falam, pô, isso é legal, por que você não faz isso? Aí acabei fazendo e deu certo, ó, até agora, né? Eu que tinha formação de publicitário, acabei deixando de lado a publicidade como criador, como diretor de arte e comecei a viver como ator. E fiz muitos vídeos, comerciais, filmes, novela e por aí vai. Ah, você tem um currículo invejável, assim, muito rico. É, é preciso estudar. Ser ator, atriz, você não pode. Ah, quero ser ator e atriz. Você tem que se dedicar, tem que estudar, você tem que praticar, e aí para você ter um rumo, para você ter uma meta. Porque senão você consegue, faz o primeiro trabalho, o segundo, depois desaparece. Aí a pessoa não quer mais saber, que não tem aquela consistência, né? Você só quer a pessoa só sabe realmente. Eu fiz teatro no Recife, participei do grupo de teatro de amadores, tirei minha DRT, mas trabalho com contabilidade. Eu gosto um pouquinho dessa coisa de comunicação também. Mas, assim, não segui a carreira mesmo, assim, para ator, porque tem muito, você tem que se dedicar muito, você tem que, é, é uma vida que você tem que seguir, né? É uma profissão como outra qualquer. Não existe uma. As pessoas têm um certo vislumbre de que é uma coisa diferente porque a gente faz e trabalha com fantasia, trabalha com emoção, né? Mas na verdade é uma profissão como outra qualquer. A minha cunhada, ela é ginecologista obstetra. Um beijo para Paula, mulher do meu irmão gêmeo, Luciano. E eu perguntei uma vez para ela, falei, Paula, quantos partos você já fez, né? Aí ela falou, sei lá, Fernando, sei lá, mais de 1000, né? Eu olhava para ela, Paula, você trouxe a esse mundo mais de 1000 pessoas, que fantástico, né?
que coragem, né? Que coisa. Eu falei, imagina, coragem é vocês de subir no palco e falar para um monte de gente, atuar. Eu acho bonito isso, porque cada um no seu quadrado. Então, assim, eu não vejo nenhum glamour. Eu vejo uma... Ó, o meu aluno Anselmo Vasconcelos acaba de entrar. Tem Ah, ex-alunos, a Vitória, o Anselmo. O Anselmo fez mímica comigo. Grande aluno, literalmente, né? Está fazendo vamos, aulas online. não é, vamos lá. Eu tenho uma segunda pergunta para você aqui, é da Paula Pinheiro, para você. Ela pede assim, fala um pouco da sua participação na novela Ana Raio e Trovão, já que foi o seu primeiro trabalho, né, na TV. Bom, foi isso. O Jaime Monjardim, ele tinha me visto no comercial, e aí me ligaram e falaram, olha, tu não quer fazer um teste para a novela do Jaime Monjardim, tinha acabado de fazer Pantanal. Eu falei, tá bom, vou lá. E aí a cena era uma cena com o Marcos Palmeira, e ele estava no Rio conversando com a personagem. E aí eu resolvi, eu sou bom de imitação, né? Como mímico, todo mímico imita bem. Eu imitei o Marcos Palmeira. Cara, falando daquele jeito e banho de rio, e vamos lá, e fiz, né? Fiz uma imitação, na verdade. O, o Jaime adorou, falei, cara, eu gostei de você e tal, e aí me chamou para fazer Ana Raio, mais no núcleo dos italianos lá em Santa Catarina, em 13 Tilhas, chamado Linha Pinhal, que você tem, 13 Tilhas é conhecido como Tirol brasileiro, e tem uma colônia de italianos do Vêneto. E aí eu fui e tive a honra de trabalhar com a Lélia Abramo, que fazia minha avó, com a Vilma de Aguiar, que fazia minha mãe, a Helena Ranaldi, que tinha sido minha aluna no Antunes Filho, e a gente se reencontrou na novela, foi muito divertido. E lá conheci todo mundo, Eduardo Silva, Roberto Bom Tempo, Tamara Táxima, a própria Ingra Liberato, Charles Miller entrou na mesma época, a Micaela Góes. Foi uma farra, a gente foi muito divertido. Eu nunca esqueço. Aquele elenco foi uma constelação, no início de década, uma novela diferente, porque foi uma novela móvel, não foi uma novela que ficou só no estúdio, ela ia para cidades diferentes, muitas tomadas, muita locação. Assim. Eu acompanhei aquela novela e foi show. Ana Raio e Zé Trovão com um arco na manchete. E aí e tinha uma coisa assim divertida, porque exatamente como era uma coisa itinerante, existia muita. Não tinha estúdio, né? Era só locação. Então, uma das coisas que me cativou no povo lá de Treze Itilhas, e principalmente nessa colônia italiana, é que, por exemplo, era tudo cena que envolvia a família, então tinha sempre comida. Eu lembro que a Lélia não podia beber, a Lélia tinha 80 anos na época, ela não podia beber, mas tomava os vinhozinhos dela em cena, porque os colonos, os caras de lá, faziam o almoço. E tudo massa feito na mão. Eles cuidavam dos porcos, acho que era da Perdigão, e aí sobravam. Eles faziam a própria copa, presunto cru deles, que a gente chama em italiano casalinga. E aí eu sei que quando terminava a gravação, valeu, gente, a técnica invadia e ia comer a comida que os colonos faziam pra gente, que a gente fazia na casa das pessoas. E era uma coisa muito gostosa de se ver, assim, o carinho, né? E eu desenhei tudo isso, eu tenho tudo isso desenhado, que eu levava meu caderninho de desenho e continuei desenhando, coisa que eu fiz também quando eu morei lá fora. Sempre faço ilustrações das coisas que eu vivi, né? Bom, muito bom, bom. É muito bom a gente saber essa história dos bastidores através de vocês, assim, porque
Isso é cultura, isso é riqueza de detalhes da arte que vocês estão presenteando a gente, a geração de agora, com todos esses acontecimentos. Assim, é muito, você está de parabéns por sua trajetória de sucesso. Sempre. Obrigado, obrigado. Tem uma coisa interessante em Ana Raio, que o Jaime queria que eu continuasse na caravana, né? Que a minha história era com a Iris Bustamante, que fazia a Flor Violeta, e a princípio era para ir com eles na caravana. Mas eu estava com um espetáculo estreando no Rio de Janeiro, Cobrador. E aí eu falei para o Jaime, falei, cara, eu não posso, porque o Cobrador era muito baseado no trabalho de mímica. E a gente estava numa expectativa muito grande de fazer o espetáculo no Rio de Janeiro. E eu abri mão, falei, não, cara, desculpa, obrigado pelo convite, mas eu não vou poder seguir. E aí o Marcos Caruso e a Jandira Martini falaram, reescrever a coisa toda. Eu falei, não, então ele fica e a caravana segue. A própria Helena Ranaldi também, que teve um TRTT, né, a Estefânia com o Zé Trovão, mas segue. E eu nunca esqueça a cena final. Tô eu, como começou, e a Helena no cabo da enxada, né? E a caravana indo embora, e nós sorrindo, dando tchau para a caravana, né? Os personagens, nós. Mas chegou uma hora eu olhei para a Helena e falei, por que a gente está sorrindo? Eles estão indo embora? E a gente está feliz por quê? Eu não fiquei com a Flor Violeta, você não ficou com o Zé Trovão, e a gente está rindo por quê, né? Ela para. O nosso amigo Dito Borges está mandando um abraço para o povo da Paraíba para você. Adoro a Paraíba, adoro a Paraíba. Obrigado, gente. Beijo, beijo para todo mundo aí. Tô vendo que a Nádia chegou, a Nádia do meu grupo de dança. Acabei de falar do Voracidade, Nádia. TV Chiquititas. A pergunta é a Estela Cabral, atual Miss Fernando de Noronha, CNB 2020, de Recife. Ela pergunta para você, o que dizer do saudoso diretor Valdir Mancini? Bom, nós estamos entrando na seara de Chica da Silva, né? Chica da Silva foi uma novela interessante. Primeiro, ele é muito polêmico, né? Sempre foi muito polêmico o Avancini. O jeito dele trabalhar, a maneira como ele dirigia, ele não era muito, era bem pouco ortodoxo. Então, assim, ele tinha um jeito um pouco linha dura, um pouco, como é que eu posso dizer? Ele não tinha delicadeza nenhuma, né? Então foi um pouquinho complicado. Para quem não tinha espírito esportivo, talvez levasse a coisa pelo pessoal, mas ele queria agitar, né? Então ele trazia nomes de longe, ele trouxe a Titiolina, por exemplo, ele trouxe... Era um elenco grandioso, ele ia pescando, né? O que foi Dona legal trabalhar... Zica da Mangueira ele levou. Todo mundo, todo mundo. E aí eu sei que o que foi bacana no trabalho do Avancini é que ele te dava alguns elementos para você trabalhar no psicológico. Então, assim, o meu personagem era o oficial Bonifácio. E na entrevista ele olhou para mim e falou, me ajude. Eu falei, claro, não. A sua frase será me ajude. Então, toda vez que você atuar, faça como se você estivesse pedindo ajuda. Então, era o tempo todo, vamos lá, rapaz, vamos lá, vamos atacar, então parecia uma coisa forte. Ou quando eu falava com a das Dores, né, que era a Carla Regina, tinha sempre esse tom. Mas de vez em quando eu dava algumas pistas. É engraçado, eu não conseguia, porque quem dirigia era o Jaque Lagoa, o Pilar, e aí eu sei que às vezes eu dava umas... Eu sou muito expressivo, né? Então eu lembro que teve uma vez que eu falei com ela, e ela sai, que a gente combinou um plano lá para fingir que a gente se gostava, ela sai, eu sorrindo para ela quando ela vai embora, saindo eu vou mudando a expressão assim, todo mundo sacou, esse cara não é legal.
Caramba, é legal. Mas a gente vai trabalhando num trilho, né? Então, É. assim, o que dá de oportunidade, a gente aproveita e coloca um pouquinho do nosso pitaco. Mas foi maravilhoso, foi uma grande experiência trabalhar com o Walter Avancini, apesar dos métodos que eu não concordo muito. Entrou agora aí a Angélica Otto, que é a irmã da Miss Brasil 92, Carolina Otto. Mandar um abraço para você. Obrigado, Angélica. Palmas para você também. Tem Fernando, certeza que não tá travando mesmo? Aqui às vezes dá umas travadas, bom, mas tudo bem. não, tá indo bem na sequência. Fernando, a Caroline Medeiros, de Olinda, ela pergunta para você: você acha que a novela Chica da Silva marca a sua carreira na TV? Desculpa, não entendi. Pode repetir? A Caroline Medeiros, ela pergunta de Olinda, ela, Certo. se você acha que a novela Chica da Silva é um marco na sua carreira na TV brasileira. Ah, tá. Bom, olha, fez alguma coisa, assim, não é assim. Eu gosto muito de Ana Raio. Eu acho o personagem do Henrico foi muito rico para mim, sem trocadilhos, mas a Estrela de Fogo também foi bacana, quando eu fazia um professor. E a Idade da Loba também, quando eu fiz um mímico. Acho que todos têm o seu charme, todos tiveram. Lógico, Chica da Silva teve uma projeção. Na Rede Globo eu nunca fiz uma novela inteira, assim, sempre fiz participações. Recentemente fiz Rock Story, mas sempre participações. Então, assim, eu não digo que foi um marco, mas foi um personagem forte, né? Foi um personagem difícil de fazer, porque ele era extremamente soturno, né? As intenções dele, o caçadotes, ele queria se dar bem e tal. Então foi interessante. E eu lembro que o Pilar chegava para mim, Fernando, use o seu trabalho de mímica, faça as reverências. E eu fazia tudo, buscava aquela coisa. Mas eu não sei, eu achava o tom da novela que o Avancini gostava, e a ordem da direção era fazer uma coisa baixinho, todo mundo falava meio baixinho, porque eu não entendia de. Então, assim, a interpretação ela ficava um pouquinho contida, mas era o que ele queria. Eu já preferi fazer o Nino da Idade da Loba, porque eu pude usar todo o meu trabalho de mímica, porque o personagem era mímico e fazia um advogado também, e me davam carta branca. O Alcione Araújo, ele me escrevia, assim, colocava no script, Fernando faz uma mímica a respeito de pai. E aí eu desenvolvia. Fernando faz uma mímica e eu desenvolvia. Então, assim, como poucas pessoas conhecem o trabalho do mímico, não sabem do que ele é capaz, então me deixaram muito à vontade. E eu tive a oportunidade de conhecer figuras maravilhosas, como o Antônio Bujanra, a Renata Fronzi, Elias Andreato, contracenei poxa, Beth Goulart, que acabei depois trabalhando com ela, né, dando aula para ela, foi um espetáculo. Cláudia Missura fazia par romântico. E não, foi a Ângela Vieira, a própria Beth Faria. Então, eu não sei, eu sou muito suspeito, eu não posso dizer um marco, né? Porque, sei lá, ainda tem novelas para vir, né? Por favor. Com certeza. Fernando, a pergunta agora, ó, Suzy já entrou aí na live, eu mando um beijo para minha rainha. Suzy, te amo muito. O Dido Borges agora pergunta para você. Como foi fazer aquela cena forte, marcante, de abuso com a personagem Clara, com a estreante, a bela estreante Galisteu? Bom, vamos lá. De novo, Avancini, né? Avancini polêmico,
a Vancini querendo chamar atenção. Quando você trabalha numa emissora que não é a líder, né, todo mundo se une para chegar em segundo. Você não vai bater a Globo, né? Mas você tenta, pelo menos, ganhar alguns pontos. E ele, sempre com essa coisa controversa, convenceu a Adriane de que tinha um personagem que ela poderia fazer. Essa cena, ela foi feita, não foi ensaiada, o que eu já não gosto. Mas, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu, Altair Lima, que fazia o Capitão do Mato, Jacobino, ia um figurante ia fazer a cena com a gente. Eram 3 assediando e depois estuprando a Clara. E eu cheguei pro Pilar, eu falei, Pilar, não tem um figurante para fazer uma cena como essa. A gente tem elenco de apoio. Chama, sei lá, tem o Gonçalo Diniz, tem outros de elenco de apoio e tal. Eu falei, é verdade. Tá. Aí chamou o Gonçalo. Então fui eu, o Gonçalo Diniz e o Altair Lima para a cena. E a tomada, o Bolinha ficava com a câmera e ia seguindo a gente. Então a gente entrou num casebre. Mas antes, o Avancini pediu para ela dar uns 20 minutos dando volta em circo para ela ficar ofegante. Porque a Adriane não tinha técnica nenhuma, né? Ela é esforçada, maravilhosa, excelente colega, muito gentil, extremamente dedicada, a mãe sempre do lado dela. E nessa cena a gente entrou num casebre e o Bolinha foi seguindo e o Avancini dando as indicações. Eu sei que chegou uma hora que o Jacobino tira uma faca, você conhece a novela, e foi cortando a roupa dela, tirando a roupa dela, e ela ficou realmente nua. E eu subi na cama atrás dela e o Avancini fala, morde ela! Morde ela! E eu virei para ela, eu não vou morder você. Ficava assim do lado dela, falava, grita, grita, porque eu não vou te morder. Sabe por quê? Se eu mordo, pode ser que a cena fique boa mesmo. Pô, que legal. Mas aí eu fico sendo aquele doido que mordeu a atriz, entendeu? Eu achei que, falei, pô, desculpa, interprete, eu não vou machucar, não vou morder de verdade. Eu ficava para ela, grita, desgraça, grita. Toda vez que a gente se encontra, tem um certo constrangimento, assim, oi, Adria, oi, Fer, tudo bom? Tudo. E tal. Mas hoje já, os nossos filhos, já fui na festa de aniversário do filho dela, ela já, né, a gente se vê e se fala, isso já virou coisas do passado. Mas eu lembro que ela começou a chorar muito. E a mãe dela falou, a Adriane está chorando mesmo. Como é que você sabe? Porque ela não sabe atuar, né? E aí os fotógrafos, dá para vocês reproduzirem mais ou menos? Eu falei, gente, não dá. É terrível. Enquanto ela chorava, a Vancini entrou no casebre, porque o Altair começou a, calma, Adri, calma, foi acalmando ela. Ele entrou, você tá bem, né, Adriane? Paulinha, vem cá, filma ela chorando aí. Assim, foi uma É, cena complicada. imagino. Foi muito forte mesmo. Eu vi quando passou a exibição. Eu Porque acompanhava aquela novela. Eu não perdi as novelas da Manchete. É, Chica, gostei demais. Assim, foram 2 trabalhos excelentes que a mãe fez no canal. Muito bom. Fernando, o Alex Tomenassi de São Paulo, ele pede para você, cita para a gente seus trabalhos de sucessos mais marcantes na TV e no teatro. Bom, vamos lá. Eu sempre começo, até dei uma anotadinha para não me perder e não faltar nada, né? Eu gosto muito do Cobrador, que foi a peça de teatro que me lançou. O Cobrador é do texto do Rubem Fonseca e a peça foi a direção da Beth Lopes com o texto do Luiz Cabral. E foi uma peça que juntava história em quadrinho e mímica e muita violência. Então eu pude mostrar todo o meu trabalho técnico como mímico e também como ator nesse espetáculo. Antes disso eu tinha feito Escorial,
que é uma peça que a Cristiane Paoli Quito, que é minha prima, Cristiane Paoli Vieira, ela dirigiu, ganhou vários prêmios, mas aí eu viajei e fui lá para a Itália e depois Inglaterra. Na volta eu fiz o Cobrador, e aí o Antunes Filho ouviu falar de mim, Mariana de Moraes, o Hélio Cícero, pessoas que faziam parte do CPT me chamaram, falaram do meu trabalho, e o Antunes me chamou para dar aula no CPT, lá no Centro de Pesquisas Teatrais. E aí eu acabei fazendo a preparação de corpo para 2 espetáculos, Trono de Sangue e Nova Velha História. Então, assim, tem como ator e tem como preparador corporal também. Gosto muito, como já falei, Ana Raio, Zé Trovão, pois Idade da Loba, os 2 com Jaime Monjardim. Fiz a Chica da Silva, quando eu estava no Rio, e quando eu estava no Rio, me chamaram para dar o trabalho de comédia dell'arte para uma peça do Guel Arraes e João Falcão, com o Marco Nanini, Ari França, Betty Goffman, Virginia Cavendish, o próprio Bruno Garcia e o Charles Paravente, e eu dei aula de comédia dell'arte para eles, depois dei um pouquinho de clown. Então foi maravilhoso ver, você dá aula para o Marco Nanini, né? Você fica chapado, né? O cara é muito bom. Esse eu me orgulho bastante. Quando eu vim para São Paulo, em 98, porque eu passei um tempo lá no Rio, eu acabei fazendo um show de talentos em Pinheiros, lá em Vila Madalena, e o melhor da noite ganhava um prêmio de dinheiro. Ali eu pude abrir as portas para um monte de gente. Não existia internet. Então as pessoas precisavam de um lugar para mostrar sua arte. Então era uma noite fantástica. Foram 5 anos fazendo show de talentos lá no Lanterna, Lanterna Cabaré. Aí depois o Ulisses Cruz me chamou para fazer parte do corpo de docentes da Escola Globo SP, onde eu dei aula para o Pigossi, para o Cleto Bacic, que hoje são grandes nomes, né? Lá eu conheci a Laura Casper, que me apresentou Gianni Albertoni, que eu sou coach da Gianni Albertoni, preparei a Gianni Albertoni para fazer É o que Maravilha, no filme Chacrinha. E depois eu fiz, recentemente eu estava com a peça Inferno, um interlúdio expressionista, do André Garoli. Nós fizemos muito bom, uma peça com quase 40 atores em cena, e eu fazia um presidiário, foi muito bonita a peça. Ia reestrear agora, mas veio a pandemia, e aí nós estamos meio parados. Mas devemos voltar quando tudo isso passar. Tá certo. A Suzy está tirando onda aí na live. Eu queria agradecer a ela, tá me dando os parabéns, foi meu aniversário semana passada, e dizer que eu estou muito feliz de ter ela aqui com a gente agora. Obrigado, Suzy. Parabéns. Olha, o Leite Ferrer, do Ceará, ele pergunta assim, como são os trabalhos mínimos? Eles são mais difíceis de se representar? Bom, a mímica, ela é muito específica, né? É um estudo do gesto, o estudo das expressões, da postura, das coisas não verbais. Então, quando a gente começa a compreender que o gesto vira palavra, você tem texto, mas na cabeça de quem está olhando. Então você cria uma comunicação e uma espécie de magia. Quando eu começo a fazer mímica, eu sinto a plateia parar porque não quer modificar ou quebrar a magia, né? Quando eu faço sei lá, pego um copo, bebo e brinco da ilusão, as pessoas ficam encantadas. Eu lembro que eu fui numa arqueria e mostrei como é que faz a flecha, como é que eu atiro a flecha. E todo mundo fala, meu, que incrível, para mim é natural, mas é porque estudei muito e continuo estudando. Então, assim, é um trabalho muito parecido com o do trapezista, porque se eu faço uma mímica e eu erro a posição, é como se eu caísse lá de cima.
Então, é o mesmo perigo, é o mesmo perigo. Agora, Sim. precisa de treino, mas também não é impossível, né? Eu tenho dado aula, como o Anselmo Vasconcelos, que está aí, ele falou, Fernando, eu sempre quis, eu nunca tive oportunidade de fazer um curso de mímica. E eu falei, bom, é estranho aqui pelo Zoom, né? Mas o pouquinho que você dá de informação, para quem já tem uma bagagem, nossa, isso é um start para o desenvolvimento. Eu tenho dado muitas aulas online de mímica, de palhaço, né, de clown, e de comédia dell'arte, que é teatro do século XVI, com meia máscara e tal. Só que aí eu dou aula sem a máscara, é só pela postura, né, e pelos arquétipos. E tem funcionado, as pessoas gostam muito. Então, eu tenho dado a minha colaboração e, ao mesmo tempo, uma forma de poder trazer as pessoas para as artes, né? Precisa de muito, muito estudo, então. Tá certo. Fernando, a Sabrina Monteiro, a atual Miss Beleza Regional 2020, ela pergunta para você, como é ser casado com uma atriz? Isso ajuda muito na hora de passar o texto, de saber dicas e opiniões sobre a construção inicial dos personagens entre o casal? Olha, é assim, eu acho que para você se relacionar, sempre tem aquela coisa do casar, né? Quando eu digo casar, é dar certo, né? E com a Suzy deu muito certo, desde do começo, quando a gente se conheceu, ela já me conhecia de TV, eu também já conhecia ela de TV e de teatro, e quando a gente se encontrou, foi uma festa, foi maravilhoso, e aí depois a gente só veio se reencontrar anos mais tarde, quando eu estava solteiro e ela também. E aí a gente acabou começando a namorar. E ela sempre me pergunta e questiona, e eu também, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, nosso ofício. De vez em quando tem umas aulinhas, né? Às vezes ela está com um problema numa cena, como é que eu resolvo isso? Pá, outras vezes ela me ajuda, né, no sentido de bater texto, né? Eu fiz um espetáculo lindo com a direção do Gustavo Pazzo e eu e a Luciana Fávero, chamado Oleana, e eram 2 horas de texto, plá, 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 muita fala, pouco gesto, tudo muito contido, mas muita fala. E os personagens falavam com a ideia era incomunicabilidade. Então a gente tinha que falar um em cima do outro, então não tinha deixa. E a Suzy falava, não, mas como assim? Não tem deixa? Não tem deixa, falar junto. Tem que falar junto. E aí ela foi muito divertido. Ela entendeu como era e me ajudou bastante. E ela é uma pessoa muito crítica. E eu também sou muito crítico. Ela fez uma peça chamada Divórcio, com o Xaxá e a Natália Rodrigues e o Pedro Moutinho. E eu sei que ela fez um sucesso maravilhoso na primeira temporada. Quando foi para o Tatuapé, ele já estava mais à vontade, etc. Eles conseguiam 8 aplausos em cena aberta, era uma coisa. Aí quando foi para o Tatuapé, eles meio que relaxaram, tinham 2, 3 aplausos em cena aberta. E aí, gostou? Eu falei, olha, não tá bom. Vocês tinham 8, agora tem 2, 3 aplausos. É mesmo? Ela ficou meio chateada, mas falou, tem razão. E aí eles apertaram os parafusos e aí deu certo. Quando ela fez o método Grow Home também, substituindo a Thaís Araújo, lá no Rio de Janeiro eu também dei uns toques. E ela fala do meu trabalho, né? Quando eu tenho uma apresentação, eu mostro para ela, eu fico tenso, né? Ela sabe que eu tô com ela, ela me ajuda, traz uma cedinha, olha, você precisa de alguma coisa, relaxa, confia, porque às vezes dá essa sensação, né? Fala, será que vai dar certo? A gente Ah, nunca tem. vai casal 20, casal 20, um ajudando o outro, 10 e 10. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Jandir Oliveira, de Niterói. Quais são os seus projetos atualmente, Fernando?
Hum, Conta pra gente. vamos lá. Não posso esquecer nada. Bom, eu estou dando aulas de mímica online. Se vocês seguirem na minha rede social, esse Vieira Mímico, é Mímica, Clown e Comédia dell'Arte. Em geral, eu estou dando as aulas durante o final de semana, então é sempre sábados e domingos à tarde. Estou começando um projeto, fui convidado pela Eliette Cigarini, sobre Shakespeare, chama Bardo Sem Filtro, e a gente vai também, vou postar para vocês a partir do dia 28, a gente começa, vão ser finais de semana, é teatro online, aquela coisa, são pequenas cenas das peças do Shakespeare. Recebi um prêmio de melhor ator no Festival Gelos da Rússia, com curta-metragem O Homem que Virou Meme, do João Rabelo, um trabalho muito bonito que ele desenvolveu com o pessoal da AIC, a Academia Internacional de Cinema, e inscreveu em diversos festivais, ganhou em Los Angeles curta melhor direção, e Nova York, melhor direção, e nesse da Rússia eu recebi o prêmio de melhor ator cômico, com O Homem Ah, que meus Virou parabéns Meme. pra você. Você merece. Obrigado, obrigado. Obrigado. Em breve ele vai liberar. Por enquanto o João fala, não, a gente ainda está em vários festivais, não dá para liberar para a galera ainda para assistir. Mas é isso, é o que temos feito. A nossa próxima pergunta vem do Raminho Souza, de Recife. Ele pergunta, Fernando, fale um pouco sobre o grupo Interarte, do qual você e a Suzy participam. Bom, o Victor Drummond, ele tem uma teoria que é bacana, que todo ator, ele é criador. E sendo criador, não adianta, passa pelo seu filtro. Você é um intérprete daquele personagem. E, teoricamente, você teria direito de imagem e direito de criação daqueles personagens que você faz, passa por esse filtro. E aí ele criou a Interartes, porque outras instituições como a Interartes existem fora do Brasil, que não tem nada a ver com emissora. E eles buscam os direitos de você receber pelo menos algum tipo de benefício pelo fato da sua novela, ou seu trabalho, minissérie, etc., está passando no exterior. Então a Interartes, Inter de internacional, né? Ela se relaciona com outras entidades e acaba angariando fundos para esses artistas, que são realmente criadores. Então, a Glória Pires é presidente, a Carolina Ferraz também, e o Victor Drummond é o grande cabeça dessa história. Estamos lutando para que os artistas eles recebam também pela criação, porque senão fica parecendo que é só instituição, que você é um boneco, que você é um robô, né? E não é isso. Você coloca o sangue, coloca a sua expertise, né? Sua experiência para construir o personagem. Então, nada mais justo que se todo mundo ganha um pouco, por que o artista também não, né, não vai ganhar? Ah, mas quando você assinou e tal, mas isso é uma coisa com a empresa, né? Não precisa ser necessariamente com a emissora, pode, ou com a produtora, pode ser com os anunciantes que estão vinculando os comerciais no meio da sua reapresentação lá na Espanha, que podem te dar um percentual. Então essa é um pouco a ideia da Interarte, de você poder receber um pouquinho pelo seu trabalho, não ficar uma coisa assim largada. Eles fazem reuniões periódicas, tem um grupo de WhatsApp e a gente está sempre em contato. É muito legal, é muito bom esse grupo. Ó, a Ivana Carla entrou agora aí, Ivana de Curitiba, atriz também de Curitiba, colega de Oi, profissão. Ivan. Ela foi a Miss Brasil Beleza Internacional 90. Muito bem. Você conhece todo É, mundo, né? sim. Olha, a nossa próxima pergunta vem da Eline.
Eline, da cidade de Alphaville. Ela pergunta para você, como você está vendo esse cenário desfavorável atual na classe artística com essa pandemia? Bom, aí é difícil, a gente tem que ser resistente, né? A função do artista é libertar as pessoas. Então, quando você assiste um filme, assiste uma novela, assiste uma minissérie, vai num teatro, assiste uma peça ou uma performance, você acaba se libertando. Você passa do seu cotidiano e vai para o mundo fantástico. Então, a gente tem uma função social importante, a gente é livre, né? Isso incomoda algumas pessoas. Mas nós não vamos deixar de ser livres. Apesar da pandemia, a gente vai se reinventando. Eu não falo tudo isso, novo normal, etc., mas é o que temos. Eu falo para os meus alunos, eu falo para os meus amigos, essa caixinha que a gente tem aqui é a nossa janela para o mundo agora. Então vamos trabalhar com o que temos. Sim, não é a mesma coisa, claro, não é a mesma coisa, mas é melhor fazer algo do que não ter nada. Então, assim, eu imagino que vão surgir cada vez mais ideias para aproximar o público para essa possibilidade de você ser livre, né? De você ter o que a gente chama de catarse, né? Você é o herói, você é aquela figura que está ali sofrendo e depois se superando, né? Porque é isso, é a resistência. É difícil, é difícil. É tortuoso, é tortuoso. Agora a gente não vai desistir. Então, assim, Somos a brasileiros, gente está. tem a Né? criatividade. Tem a criatividade e tem essa coisa do artista, né? Ser ator, ser atriz. A gente tem 5.000 anos de história, ou mais. Quer dizer, mesmo na pré-história, quando a gente se reunia numa fogueira para contar o nosso dia a dia, como foi a caçada, nessa hora a gente já estava atuando. Assim, sempre existiu e sempre existirá. E essa coisa do ao vivo, que é o testemunho, né? Eu via aquilo acontecer e me pareceu tão real. Isso é maravilhoso e mágico. E vamos seguir em frente com o que dá. Nós temos aí a Lei Aldir Blanc, as pessoas correndo atrás, você tem os incentivos, de alguma forma, que o governo deveria realmente enfatizar, mas muitas vezes parece que o artista ele é perigoso, o artista ele é livre, então como é que a gente vai domar? Não vai conseguir domar, então é melhor deixar que a gente faça o nosso trabalho, nos ajude, porque a gente vai seguir em frente. A Pimentinha chegou. Tá presente também a Valéria Freire, né? Foi a Miss de Janeiro de 84 e a atriz também. Vai estrear a Hairspray ano que vem. Que delícia! Adoro o Hairspray, A maravilhoso. Valéria vai ser da Hairspray. Que maravilha, que maravilha. Ô, Fernando, a nossa próxima pergunta vem da Thaís Andrade, Miss Beleza Regional 2017. Ela pergunta, Fernando, como é ser pai de gêmeos? Será que eles serão futuros atores também? Olha, essa é uma boa pergunta que merece uma boa resposta. Vamos lá. Os dois, eles são bem diferentes, né? Mas são extremamente unidos. Tem personalidades bem diferentes, mas que estão mudando. Então, o que era quietinho fica arrojado, o que era arrojado vai ficando mais quietinho. Eles estão com 11 anos. Os dois têm tudo para ser atores, mas a gente não força. É como time de futebol. As pessoas falam, ele é isso, ele é aquilo. Eu falo, olha, eu não sou muito fã, assim, estádio, não sei o que, futebol. Eu gosto de esportes em geral, mas não tem time assim. Não. E eu falei para eles vão ter o time que quem levar eles para assistir o jogo, e tudo bem. Agora, não serei eu, porque eu não gosto de estádio, não gosto de aglomerações assim, não é muito do meu feitio. Agora,
Vamos lá. O Máximo tem ficado muito bom na parte técnica. Ele gosta de fotografia, ele pega a câmera, ele vai filmando, ele vai vendo e tal. E quando pode, lógico, agora com a história do Fortnite, os dois dançam, né? Isso é uma coisa bem bacana nesse jogo, né? Que você ganha e você faz as danças dos caras, então não fica só plantado, né? Jogando. Marquinho é agitado quando se dedica a atuar também, a figura, ele imita muito bem. Os dois imitam muito bem o meu falecido pai. Faz velho. Aí, e o outro fazia, Norma! Ele imitava meu pai chamando a minha mãe, né? O Máximo faz muito bem. Eles estão ótimos. Retorno de som intermitente. Melhorou, Su? Eu não sei se eu tiro o headphone. Eu vou tirar o fone, vamos ver. Vamos ver se melhora. Ah, melhorou aqui. Melhorou. Melhorou para você? Eu estava dando um retorno para mim também, o seu headphone aí. Agora voltou ao normal aqui. Pronto. Eu não sei se eu gosto muito desse headphone. Fala. Eu tenho uma pergunta da Valéria Freire para você. Ela pergunta assim: que dicas você daria para quem gostaria de iniciar hoje na carreira artística para serem um futuro ator ou uma futura atriz? Bom, é o que todo mundo diz. Tem que estudar, mas tem que gostar. Porque uma coisa alimenta a outra. A gente costuma dizer que é uma profissão de fé. E eu costumo dizer que a exceção é estar trabalhando. A regra é estar desempregado. É triste, mas é verdade. Então, o que você faz quando está desempregado? Vai conseguir outros trabalhos para poder pagar o seu aluguel, para pagar as suas coisas, mas vai também estudar e se manter preparado. Quando Ulisses Cruz me chamou para fazer parte do corpo docente da escola Globe, a escola tinha um slogan que era do Hamlet, da peça Hamlet, do Shakespeare. Estar pronto é tudo. Estar preparado é tudo. Então, assim, esteja preparado. Porque quando bate a oportunidade, você tem que mostrar do que você é feito. Então, o que você vai estudar? Interpretação. O que você vai estudar? Mímica. O que você vai estudar? Vai estudar dança, vai estudar luta, vai estudar voz, canto. E isso vai te dar o estofo para quando surgir a oportunidade, você faz isso, isso, isso. Agora, o que eu acho interessante, e eu faço uma pergunta para você, Josenido, vamos ver se você tem esse insight. Quanto tempo demora para eu ler uma peça? Você diz uma leitura de texto, não é isso? Quanto tempo demora para ler uma peça de teatro? Olha, no mínimo aí, para você entrar em cena aí, você leva de 1 a 2 meses aprofundando a leitura. Tá, Porque... mas para ler uma vez só, quanto tempo? Umas 2 horas. Isso, o tempo da peça. Exatamente. Então eu falo para meus alunos, eles ficam assim, eu posso ler um livro em 2 horas? Eu falei, sim, você pode ler uma peça inteira em 2 horas. E eles ficam assim, nossa. E eu falo para eles, gente, leiam peças de teatro. Se identifique com os personagens. Você começa a estudar, você começa a perceber, pô, eu podia fazer esse papel. Cara, eu gostaria de fazer, olha que frase linda, eu quero fazer esse aqui. E isso vai fomentando. Quando você for participar de uma audição ou de um bate-papo com o diretor, olha que legal. Você conhece Plínio Marcos? Sim, conheço. Já vi, já li na Vale na Carne, já vi Dois Perdidos numa Noite Suja, já li. Ah, sei lá, Shakespeare, Megera Domada, já li. Você vai, a pessoa olha e fala, pô, o cara sabe. Não é uma coisa assim, eu quero ser famoso, porque esse é o problema. Né? Eu quero brilhar logo e ser famoso para ganhar dinheiro, que é o que está acontecendo hoje com esse lugar aqui. Né? As pessoas querem seguidores.
né? Exatamente. Fama é uma coisa, ser artista é outra. Quando eu comecei, eu fiz uma peça chamada Eric Satie, Não é Bom Falar no X da Questão. E era uma compilação de músicas do Eric Satie com textos do Eric Satie, que ele escrevia muito bem, por sinal. E o diretor da peça, Reinaldo Renzo, que eu mando um beijo aqui, o Reinaldo me mandou um cartão na minha estreia. Falou, Fernando, não procure ser artista, faça arte. Então esse é um resumo. Você quer ser artista? Faça arte. Porque aí você vai ser artista. Então assim, eu sou artista. Não, o que você faz? É arte. Então assim, estudar, ter base e experimentar. E ter ousadia. E buscar um diferencial. Nós somos muitos no planeta, mas ninguém foi como a gente. E ninguém vai ser como a gente. Então a originalidade ela vai estar na sua personalidade. Seja você e fale. Fale, não tem problema. Vai lá, conversa. Eu falo isso para meus alunos. Termina uma peça de teatro, vai lá e pergunta para eles, né, como é que foi o processo. Faz amizade com os atores, com os diretores, com o pessoal da técnica, porque tudo que um diretor quer é sangue. Gente que tem energia. Então, se você se mostra disponível, pronto. A coisa acontece. É você fura o cerco, né? Porque tem essa coisa da panelinha. Claro que tem panela. Eu vou trabalhar com quem eu gosto, com quem eu conheço, com quem eu tenho confiança. Agora, como é que você adquire confiança? Fazendo e se mostrando. Então fale, já pensa no nome artístico, faça bons cursos. Os cursos são feitos por você, né? E com bons professores. Então tem boas escolas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo lugar do Brasil se encontra profissionais de altíssima qualidade. E se não conseguir ou não se identificar com nenhum, vai para fora. Vai para a Europa, pode ir para a Argentina. A Argentina tem um manancial maravilhoso de professores também, de técnicas teatrais, etc. Né? E a Francine Ekberg, de Balneário de Camboriú, também chegou aí na nossa live para prestigiar. Fernando, é Obrigado. uma conversa tão boa. Essa live da gente, 1 hora é muito curto, porque você fez uma retrospectiva muito boa. Eu sou fã da Suzy. E em breve, quando Obrigado. você estiver aqui no Rio, eu quero ir num espetáculo que você esteja aqui, né? E Adriana, um beijo, Adriana do Ceará também entrando aí. O pessoal está começando a chegar. E eu queria que você deixasse uma mensagem final agora para todos os participantes da nossa live aqui, que é um prazer muito grande. E depois, ano que vem, eu faço outra live com você, porque tem muita coisa que a gente tem que explorar. E você é uma fonte de riqueza que mostra seu talento, é um verdadeiro artista brasileiro. Muito obrigado, Genilson. O que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer é assim, a arte ela é transformadora. Quando você vê um espetáculo, quando você ouve uma música, quando você vê uma pintura, uma escultura, você vê um jardim, né, um paisagismo, a arte está em todo lugar e ela é transformadora. Então, assim, prestigie, porque quando a gente menos imaginou que ia usar, né, que ia precisar, é exatamente ali que ela aparece. Você vê, nós estamos aqui isolados há quantos meses, mas sorvendo, né, absorvendo a arte pela televisão, pela internet, em casa com os discos, com os. É isso, quer dizer, o artista vai continuar o seu trabalho para trazer para você, espectador, para você, plateia, essa possibilidade de, não é fuga, mas de conhecimento das suas emoções e te acompanhar, te carregar no colo, né? E tamo junto, tamo junto.
Eu só tenho que te agradecer. Foi uma grande live. E você está de parabéns. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar dessa série Arte é Vida, né, que é uma arte específica para você. Eu estou aqui aberto para ouvir você, como eu ouvi seus colegas, suas colegas de profissão. E estão aqui. Eu abro esse espaço, quero divulgar o trabalho de vocês e que vocês fiquem satisfeitos, tá certo? Essa é o meu prazer agora de me dedicar a esse projeto da Arte é Vida com a classe artística, com todos vocês. Tá certo? Muito obrigado. Eu vou indicar, vou indicar os colegas aí para participarem junto contigo dessa maratona, né, de conhecimento e cultura. Vamos em frente. Ah, queria mandar um beijo para vocês também e dizer, votem consciente, né, gente? Votem agora, dia 15, pensando na cultura, pensando na saúde, pensando na ciência, pensando em melhorar, não é? Não vamos retroceder, pelo amor de Deus. Exatamente. Ele é domingo, é dia sério, você tem que saber o que vai fazer na urna e ver quem merece seu voto, porque são 4 anos para não se arrepender depois, porque depois só em 2024. E a gente não vai aguentar maus prefeitos, né? Assim, dessa forma. Tá certo? São 4 anos. Obrigado, Fernando. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Suzy. Boa noite a todos Tá que bom. assistiram a live. Muito obrigado, gente. Até a próxima, sexta-feira. Obrigado.